Fala moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, do sexto ao nono ano do ensino fundamental, anos finais. Vamos resolver aqui mais duas provas da OBA. Estamos aí há praticamente uma semana da prova OBA de 2021. E nada melhor do que estudar resolvendo provas antigas, uma vez que o OBA tem o hábito de repetir muitas das questões, mudando às vezes o contexto da questão aqui e ali, mas a questão na essência ela é praticamente com o mesmo conteúdo. Bem, como eu disse, então, resolução das provas de 2017 e 2018 para a OBA. Lembrando mais uma vez que se você precisar rever conceitos teóricos, recomendo assistir às minhas aulas, que eu vou mostrar aí no próximo slide, uma vez que o objetivo aqui é somente resolver exercícios, claro, explicando como funciona o exercício, mas muitas vezes você vai precisar recorrer à aula teórica que está aí no meu canal, especificamente sobre determinados assuntos. Então tá aí, recomendo que você assista essas aulas. Eu tenho aí um total de 17 aulas. À frente de cada aula eu coloco o nível a que ela atende, nível 1, 2, 3 ou 4. E aí você tem também o link da aula no meu canal do YouTube. Vamos à resolução? Primeira questão da prova de 2017. Você conhece os planetas do Sistema Solar. Então coloque os nomes deles à frente de suas respectivas descrições. Ou seja, uma questão em que ele fala características do planeta para você tentar acertar a partir dessas características. Primeiro planetinha aí, ele fala o seguinte, é gasoso, tem anéis, mas não é Saturno. Lembrando que todos os planetas gasosos, né, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm anéis. Claro que os anéis de Saturno são muito mais espetaculares e muito mais volumoso em relação aos demais. Tem um forte campo magnético, tem faixas coloridas em sua atmosfera, inclusive uma grande mancha. Acho que já dá para saber qual planeta que nós estamos falando. A rotação dele é rápida, seu dia dura só 10 horas e é o maior de todos. Só por ser o maior de todos, praticamente a gente resolve a questão, certo, moçada? Planeta Júpiter. Segundo planeta, tem o maior vulcão inativo do Sistema Solar. Também já praticamente mata. Onde que nós temos o maior vulcão do Sistema Solar? Marte. É bem menor que a Terra, é rochoso, Marte, e tem superfície avermelhada, Marte. Tem desfiladeiros enormes, no passado até se pensou que era habitado. Provavelmente será o primeiro planeta a ser visitado por astronautas. Sem a menor sombra de dúvida, o planetinha Marte, beleza? Terceiro, o mais brilhante dos planetas. Seu ano dura 225 dias terrestres e seu dia dura quase 243 dias terrestres. Moçada, a planetinha em que o dia é mais longo que o ano. Só tem um no Sistema Solar, que é quem? Vênus. É rochoso, volume quase igual ao da Terra e é o mais quente dos planetas, não tem luas. O mais quente por ter uma atmosfera muito espessa, então segura muito o calor, gerando um efeito estufa muito forte. Então, claro, planeta Vênus, questão fácil. O mais distante ainda visível a olho nu. Um pouco menor que Júpiter, tem os mais lindos sistemas de anéis. É gasoso, seu dia dura só 10 horas e meia. Moçada, a olho nu, o último planeta visível é Saturno. Depois, Urano e Netuno, só com telescópio. Beleza? Então, planeta Saturno. Bela questão. 2. A Terra gira ao redor do Sol numa órbita elíptica. Abaixo está o tradicional modelo do planeta Terra, montado num suporte e ao lado dele o Sol, desenhado esquematicamente e fora de escala. E os raios solares. Letra A. Desenhe no quadro à direita o mesmo globo terrestre, mas supondo que ele esteja numa posição da órbita separado de 6 meses do globo da esquerda. Moçada, minha aula sobre esfera celeste te ajuda a entender isso daí. O que está acontecendo?
A Terra vai girar 6 meses e ele quer saber como é que vai estar a posição dela em relação ao eixo de inclinação. Não muda nada, é praticamente a mesma coisa, em 6 meses o eixo está na mesma posição, então você deveria desenhar o globo na posição que aí foi colocada, ou seja, a mesma posição. Letra B. Desenhe sobre o globo da esquerda o eixo de rotação da Terra, faça uma reta contínua, e o equador terrestre, faça uma reta pontilhada. Muito bem, o eixo terrestre é essa reta que passa pelos dois polos da Terra, o polo norte geográfico e o polo sul geográfico. O equador, você vai traçar uma linha pontilhada bem no centro do globo, dividindo em dois hemisférios. Hemisfério norte, parte de cima, e hemisfério sul, parte de baixo. E aí você tem os raios solares, repare, inclinados em relação ao eixo da Terra, né? O eixo da Terra está aqui e os raios solares vêm nessa direção com uma certa inclinação. Essa inclinação é de 23 graus e meio. Então essa é a questão número 2, bela questão. Questão número 3. Usando o globo terrestre do enunciado da questão 2, na posição mostrada em relação ao Sol, responda as questões abaixo. Eu trouxe mais uma vez o globo aqui para esse slide, para você poder acompanhar e responder corretamente. Qual dos hemisférios norte ou sul está mais iluminado? Moçada, é só olhar a figura, você vai reparar que o hemisfério que está mais virado para o Sol é o hemisfério sul, portanto, sul. Qual a estação do ano no hemisfério norte? Moçada, dê uma olhada também na minha aula sobre movimentos aparentes da Terra. Você vai ter explicação sobre equinócios, solstícios e as estações do ano. No caso aí, a estação no hemisfério norte, que recebe pouca luz, é o inverno. Bela questão. Letra C. Qual dos polos geográficos norte ou sul tem um dia claro de 24 horas? O polo geográfico da Terra que tem um dia de 24 horas é aquele que está mais virado para o Sol, que no caso seria o polo geográfico sul. No polo geográfico norte, nós temos as chamadas noites eternas, então o polo sul. Em qual dos hemisférios norte ou sul a duração da noite é mais longa? Hemisfério norte. Supondo que um dos raios solares esteja incidindo perpendicularmente ao Trópico de Capricórnio, neste dia está ocorrendo um solstício ou um equinócio? Moçada, olha só, não se esqueça que o equador da Terra está aqui. A próxima linha, o próximo paralelo que nós temos aqui na parte de cima, com um ângulo de 23 graus, é o Trópico de Câncer. E aqui embaixo nós temos o Trópico de Capricórnio. Se nós temos um raio de luz incidindo perpendicularmente ao Trópico de Capricórnio, nós estamos num solstício. Então, solstício é a resposta correta. Beleza? Questão número 4. Em 29 de maio de 1919, houve um famoso eclipse solar total visível em Sobral, no Ceará. Com ele foi possível obter uma das primeiras comprovações da teoria da relatividade geral. Ao lado temos uma sequência de fotos de um eclipse solar anular, similar ao que ocorreu em fevereiro de 2017 e foi visível como parcial em parte do Brasil. Coloque um X na única afirmação correta sobre o que ocorre num eclipse do Sol. Veja bem, essa questão sobre o eclipse de Sobral no Ceará, ela é recorrente, ela sempre cai, tá? E para o nível 3 é importante você saber duas coisas sobre eclipses do Sol. Primeiro, que o alinhamento é Sol, Lua, Terra. A Lua vai estar entre o Sol e a Terra e vai projetar na Terra uma sombra. E a fase da Lua em que esse eclipse ocorre é na Lua nova, nunca se esqueça disso. Então vamos às questões. A Lua está entre o Sol e a Terra? Bom, já está certa essa primeira opção. A Terra está entre o Sol e a Lua? Não. O Sol está passando entre a Terra e a Lua? Não. A Terra está passando na frente do Sol? Também não. Um buraco negro está passando na frente do Sol. Sem chances, então a melhor resposta, primeiro item, marque um X. Próxima questão, ele fala o seguinte: como você sabe, a cada dia a Lua tem uma aparência, fase. Abaixo temos 31 imagens sequenciais da Lua como vista do hemisfério sul, que é o nosso hemisfério, onde moramos. Mostrado um detalhe importante. É comum as pessoas acharem que a Lua tem 4 fases: nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante. Errado. Na astronomia, cada dia a Lua tem um aspecto diferente. Logo, ela não tem somente 4 fases. É uma fase por dia no período de lunação, por volta de 29 dias. Então, não se esqueça, astrônomo, mirim, Lua, muitas fases, não somente 4. Beleza? Eu vou passar para você um aplicativo legal para você acompanhar o movimento da Sol e da Lua ao longo dos dias. O nome dele é Ephemeris, Ephemeris, E-P-H-E
Meres. Coloque aí, baixe ele no seu Android, no seu iPhone, é bem legal. E inclusive eu vou fazer o seguinte, dar uma sugestão. A prova do OBA é dia 27 e 28 de maio de 2021. Recomendo que você saiba qual é a fase da Lua que nós estamos nessa semana. Não vou te falar aqui porque eu tenho interesse que você baixe o aplicativo do Efêmeres para poder verificar, tá bom? Então procure saber qual é a data, qual é a fase da Lua nesse dia. Bom, a questão número A fala o seguinte: qual é o número da imagem ao lado que melhor representa a fase da Lua? Hoje, dia 19/5/2017, dia da prova da OBA. Antes vamos dar uma olhada na sequência de fotos. Então repare que aqui eu tenho a Lua nova, aí ela começa no quarto crescente, vai crescendo, crescendo, nesse sentido. Aqui ela já está quase chegando na cheia. Depois ela vai minguando, 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 até voltar para a Lua nova aqui no final. No dia 19 de maio de 2017, a Lua estava mais ou menos no quarto minguante, ela estava por aqui, ó. Então o OBA, ele aceita você responder aí por volta de 18 ou 19, ele considera as duas opções, uma vez que são muito próximas essas duas luas. Então responder 18 ou 19 ou até mesmo 20, a gente aceita como resposta. Letra B. Qual é o número da imagem ao lado que melhor representa a fase quarto crescente? Quarto crescente nós estamos mais ou menos por aqui, ó. Repare que aqui, também aqui no 3, você pode considerar, talvez até no 5, né, a fase crescente. Mas a melhor posição do quarto crescente é aquela em que ele está exatamente no meio. E aqui me parece mais próxima do meio é o número 3. Então, pode marcar o 3. Qual é o número da imagem acima que melhor representa a fase quarto minguante? Vamos lá para o outro lado. Você tem aqui ela minguando, minguando. Acredito que aqui a 19 ela está mais ou menos com a metade perfeita. Então eu marcaria 19, 19 muito bem. Qual é o número da imagem acima que melhor representa a fase de lua cheia? A lua cheia ela vai estar completamente cheia, repare, a partir daqui mais ou menos, esses 4 itens. Depois ela começa a minguar. Eu diria para você que marcar 10, 11 ou 12 é aceitável na prova do OBA, beleza? Então tá aí uma questão sobre a nossa Lua, bela questão. Questão número 6. Abaixo tem uma imagem do céu obtida a partir de um software gratuito chamado Stellarium. Recomendo que você também baixe esse software, é bem legal. Você acompanha a esfera celeste, você acompanha o mapa do céu. Ela mostra uma região do céu próxima ao Polo Celeste Sul, na data de 19/5/2017, dia da prova da 20ª OBA. Os tamanhos das bolinhas pretas indicam o brilho das estrelas, isto é, bolinha preta significa que a estrela é bem brilhante. Bom, moçada, é o seguinte. Primeiro, isso aí é um pedaço do mapa celeste que representa o nosso hemisfério, parte do nosso hemisfério, que é o hemisfério sul, onde moramos. Detalhe importante, hoje o céu ele está mapeado em regiões poligonais, como você está vendo aqui, ó, figuras que formam as chamadas 88 constelações do céu. Assim como o Brasil está dividido em regiões, e você tem as linhas que dividem essas regiões, ou até mesmo os estados do Brasil, no mapa celeste, que é o céu, nós temos também ele dividido em 88 constelações. Algumas são muito famosas, você tem que ter um bom conhecimento para poder fazer a prova do OBA, e ele dá uma dica legal aí, que é o quê? As bolinhas pretas maiores representam estrelas mais brilhantes. Uma informação que pode ser útil para você é que aqui embaixo nós temos a constelação do Octante, que é onde está o Polo Sul Celeste, que é nada mais do que o alinhamento do eixo da Terra. Lembre-se que o eixo da Terra passa no Polo Norte geográfico e Polo Sul geográfico da Terra, e você estica esse eixo até o céu, então você vai ter o Polo Celeste Sul, que é essa região aqui na constelação do Octante, beleza? E aí ele fala o seguinte, na letra A, faça um grande X ocupando toda a área da constelação do Cruzeiro do Sul. Moçada, um aluno que está fazendo o OBA tem que ter conhecimento de algumas constelações importantes, como a Cruzeiro do Sul, a constelação do Órion, a constelação do Escorpião, que são constelações muito nítidas no céu. E aqui você deveria fazer um X nessa região aqui, ó, que é a região do Cruzeiro do Sul. Nós temos as 4 estrelas que formam mais ou menos aqui uma grande cruz, que é o alinhamento dessas duas estrelas com essas duas. Você vai formar uma cruz, que é o Cruzeiro do Sul, ok? E aí você tem as 4 estrelinhas principais. Essa estrelinha do meio aqui, que está atrapalhando a verdadeira cruz, ela é chamada de intrometida. Então, olha só, o X que você deveria fazer é nessa região, você tem que conhecer a constelação do Cruzeiro do Sul.
A letra B, faça uma seta sobre a estrela mais brilhante do Cruzeiro do Sul. Bom, se você olhar os pontinhos dessa constelação, a mais brilhante é essa estrelinha que está aqui embaixo, que é a Crux, beleza? Faça uma seta dupla sobre a estrela mais próxima do Sol. Dica, ela é a mais brilhante da região do Sol, do céu. Então, se você pegar toda essa região do céu, o pontinho mais forte que você tem está aqui, ó. Essa estrela aqui, que está na constelação do Centauro. Tanto é que a estrela mais próxima da gente não é nem essa estrela aí, na verdade. Ela está a 4,3 anos-luz da gente. Nós temos uma outra estrelinha menor que faz parte dessa constelação, inclusive é um sistema binário, com 3 estrelas orbitando entre si. E aí, o que acontece? A estrelinha mais perto da gente é Próxima Centauro, que está aproximadamente por volta de 4,2 anos-luz. Ela é um pouquinho menos brilhante. Mas para resolver essa questão, você deveria marcar uma seta dupla nesta estrela. E letra D, para qual direção cardeal norte, sul, leste, oeste está voltada essa região do Sol, do céu? Claro, é a região sul. Beleza? Questão número 7. O Sol parece ser do tamanho de uma bola de futebol. Mas isso porque ele está a 150 milhões de quilômetros da Terra. De Mercúrio, ele é visto muito maior e de Plutão é minúsculo. Claro, esses planetas estão um muito perto do Sol e outro muito afastado do Sol. Apesar que Plutão não é planeta anão. Provavelmente Marte deverá ser o primeiro planeta a ser visitado por astronautas. Letra A. De qual tamanho o Sol será visto em graus pelos astronautas em Marte? Vamos ajudar com um exemplo. Suponha que na figura ao lado, L seja o diâmetro da Lua, isto é, 3.476 km, e R sua distância média à Terra, que é de 384 mil km. Com isso, o diâmetro angular compreendido pela Lua vista da Terra é D. Moçada, existe uma relação importante entre o ângulo, o arco e o raio. O arco está aqui, aqui o ângulo de visão e o raio. Recomendo que você assista a minha aula sobre distâncias em astronomia, que vai falar um pouquinho sobre isso e você vai estudar essa fórmula mais para frente, não só no ensino fundamental anos finais, mas também no ensino médio. E aí ele faz a relação, né? O θ é o L, que é o arco, dividido pelo raio. Fazendo a divisão, repare uma coisa importante. 3.476 quilômetros, que é o arco correspondente à Lua, por 384 mil quilômetros, que é o raio, que é a distância da Lua até a Terra, corta o quilômetro com o quilômetro, divide o 3.476 por 384 mil, você vai achar 0,09. Na verdade, a unidade seria nada, porque o quilômetro cortou com o quilômetro. Só que na geometria a gente chama esse nada de radianos. Então é um nome que a gente dá para essa, entre aspas, unidade especial. Então isso é chamado radianos. E aí tem um detalhe, você vai ver também na geometria que um radiano ele tem por volta de 60 graus. Ele colocou 60 aí, mas na verdade é 57 graus. Logo, o diâmetro angular da Lua visto da Terra é em graus de 0,009 vezes 60 graus, que dá 0,54 graus. Isso é chamado ângulo visual. Recomendo mais uma vez a aula de distância para você entender o que é ângulo visual. Coincidentemente, este é praticamente o mesmo diâmetro angular do Sol, visto da Terra. Repita o cálculo acima e calcule o diâmetro angular do Sol em graus visto de Marte. Dados diâmetro do Sol de aproximadamente 1.400.000 quilômetros e distância média até Marte de 228 milhões de quilômetros. Um detalhe importante, o diâmetro aparente do Sol que a gente enxerga, o diâmetro angular, é mais ou menos o mesmo da Lua, por volta de 0,54 graus. Isso por quê? Porque o Sol é muito maior e está muito mais distante da gente. Bom, como é que você resolve a questão? Ele te deu a fórmula, então é só você fazer o seguinte. Você vai fazer usando que o ângulo é L dividido por Rão. O L seria a distância média, o diâmetro do Sol, que é de 1.400.000 quilômetros, dividido pela distância até Marte, que é 228 milhões de quilômetros. Você vai poder cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros, 2 zeros com 2 zeros, divide o 14 por 2, vai dar 7, divide o 2.280 por 2, vai dar 1.140. Divide isso
Quando você faz essa divisão, tem que fazer essa continha lá no oba, você vai achar 0,006 radianos. E agora você multiplica por 60, que ele adotou como sendo o valor do 1 radiano em graus. Multiplicou por 60, você vai achar aproximadamente 0,36 graus. Esta é a resposta. Beleza? Belíssima questão. Tem a letra B dessa mesma questão que ele fala o seguinte: abaixo apresentamos 8 círculos que representam em escala como o Sol é visto a partir de todos os planetas. Em sequência, indicamos um dos círculos como o Sol é visto da Terra. Coloque um X sobre o círculo que representa nessa escala como o Sol será visto a partir de Marte. Moçada, olha só, olha o tamanho que eu enxergo o Sol grandão. Onde eu estaria? Mercúrio, mais perto do Sol. Depois nós temos Vênus aqui. E aí nós temos o tamanho que a gente enxerga na Terra. Próximo planeta é Marte. Então o X deve ser colocado nessa bolinha depois do Sol visto da Terra, que é o planeta Marte. Beleza? Belíssima questão. 8. Agora começa a provinha de astronáutica sobre foguetes. Em 4 de outubro de 1957, os russos colocaram o primeiro satélite artificial em órbita da Terra, o Sputnik. Em 2017 foi lançado o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas SGDC do Brasil. Baseado nas informações da tabela ao lado, escreva C para certo ou E para errado para cada uma das sentenças abaixo. Moçada, olha só, uma coisa importante. Realmente o Sputnik 1 foi o primeiro satélite enviado para o espaço pela Rússia, lá no início da corrida espacial, entre Estados Unidos e Rússia, evidentemente. E aí uma coisa importante, ele fala aqui de um satélite chamado de geoestacionário. Bom, o que é um satélite geoestacionário? É um satélite que ele está, você tem aqui a Terra está aqui, e aí você pega esse satélite, sobe, lança com um foguete, e você vai a uma altitude próxima de 36 mil quilômetros em relação à superfície da Terra. E aí você joga esse satélite com uma velocidade tangencial, de tal forma que ele tem o mesmo período de rotação da Terra. Ou seja, enquanto a Terra vai girando, ele gira junto. Então o período de rotação dele, ou seja, o tempo que ele gasta para dar uma volta em torno da Terra, é também 24 horas. Por isso que ele é chamado de terra, estacionário, estacionado em relação à Terra. Isso significa que se você está num ponto, e uma coisa importante, tá? Esse satélite tem que ser colocado mais ou menos na linha do equador da Terra. Não pode ser para o lado dos trópicos nem dos polos da Terra. Então a linha do equador está aqui, o satélite está bem em cima. Isso é chamado de satélite geoestacionário. Beleza? Então essa é uma informação importante que é bom você saber sobre os nossos satélites geoestacionários que são utilizados em telecomunicações. A tabela aí do lado você tem uma informação sobre o Sputnik e o SGDC, ano de lançamento, massa, período orbital. Provavelmente você vai ter que consultar essa tabela. Vamos às questões? Primeiro item. Este ano celebramos 50 anos da era espacial. Moçada, olha só. Essa prova é de 2017. 2017, se você pegar 1957 e soma 50, nós estaríamos em 2007. Soma mais 10, 2017. Então são 60 anos e ele fala 50. Então essa afirmação está errada. São 60 anos de exploração espacial. O SGDC deverá funcionar até 2035. Vamos ver aqui, ó, vida útil dos nossos satélites. O Sputnik teve apenas 21 dias de vida útil. O SGDC tem 18 anos. Ora, se estamos em 2017 e você soma 18, dá 2035. Então está certo a resposta. O SGDC é cerca de 10 vezes maior que o Sputnik. Repare que nós temos o comprimento com antenas do Sputnik em torno de 4 metros e do SGDC de 40 metros. Ora, 40 dividido por 4 dá 10. Então é cerca de 10 vezes maior o SGDC. 10 vezes maior, então está certo o item número 3. Enquanto o SGDC dá um giro em torno da Terra, o Sputnik daria 14 giros. Tempo, vamos achar aqui o período orbital. Está aqui, ó, coluna do período orbital. Moçada, o Sputnik ele tem um período orbital de 1h30. O SGDC tem de 24 horas. Se você dividir 24 por 1,5, vai dar 18. E ele fala que é de 14
giros. Na verdade, são 18 giros, então está errado esse item. E o último ele fala o seguinte: a potência instalada no SGDC é 12 vezes a do Sputnik. A potência está aqui nessa linha. Nós temos 1 watts para o Sputnik e temos 12.000 watts para o SGDC. 12.000 dividido por 1 dá 12.000 e não 12, então está errado essa questão também. Beleza? Belíssima questão. Questão número 9. Em 2017 foi lançado o satélite geoestacionário de defesas e comunicações estratégicas, o SGDC. Ele foi contratado pelo governo do Brasil, a Visiona Tecnologia Espacial, empresa nacional situada em São José dos Campos, em São Paulo. O SGDC situa-se no plano equatorial da Terra, informação importante, distante por volta de 35.800 km da sua superfície. A essa grande distância, ele gira em torno da Terra com a mesma velocidade com que a Terra gira em torno do seu eixo, ou seja, período orbital, 24 horas é o mesmo. Portanto, tudo se passa como se o SGDC estivesse parado em relação a um ponto fixo na superfície terrestre, porque ele gira junto. O SGDC está estacionado a 75 graus de longitude oeste. Então, assim, ó, imagina o seguinte: você tem o globo terrestre, você tem as longitudes e tem as latitudes, que são os paralelos, e aí nós temos o referencial, que é Greenwich, meridiano de Greenwich, leva isso para o céu, você tem a esfera celeste e a gente faz a mesma coisa. Então nós temos 75 graus de longitude oeste. Da linha de Greenwich para frente, para a direita, nós temos os meridianos positivos e ou lado leste. Do meridiano de Greenwich para a esquerda, nós temos os meridianos negativos ou também chamados para oeste. Então são 75 graus, importante essa informação. Faça um X na figura abaixo, indicando a localização do nosso satélite SGDC. Bom, repare o seguinte: se você observar aqui, nós temos a linha do Equador, beleza? Aí nós temos os paralelos acima, hemisfério norte, aqui abaixo, hemisfério sul, e aqui nós temos os meridianos. Aqui o meridiano de Greenwich, aqui bem nesse ponto, passando aqui pela Europa, aqui o lado leste, aqui o lado oeste. Então, se nós temos 75 graus do lado oeste, repare que aqui embaixo você tem linhas de 30 graus. Então, 30, 60, 75 vai estar por aqui. E ele está no plano equatorial. Então, ele está na linha do Equador. Logo, você deveria marcar um X nessa posição, mais ou menos. Belíssima questão. Letra B. Aproximando o raio da Terra para 6.000 quilômetros, supondo que o satélite SGDC está a 36.000 quilômetros de distância, ele arredondou, da superfície da Terra, faça um X na figura acima, em escala onde está localizado o SGDC, que na verdade é essa figura da direita aqui, beleza? Olha só, se a Terra tem 6.000 quilômetros de diâmetro, de raio, logo o diâmetro dela é de 12.000 quilômetros. Como o nosso satélite está a 36.000 quilômetros da superfície, não do centro da Terra, o que você vai fazer? Você vai contar esses 36.000 da seguinte maneira. Esse é o diâmetro da Terra, que é de 12.000. Aí você pega a superfície da Terra e conta mais um de 12, 24.000, 36.000. Então você deveria marcar um X nessa posição. É onde está o satélite SGDC. Como eu disse, uma bela questão. Essa pergunta ainda tem uma letra C, que ele fala o seguinte: embora seja comum considerar a comunicação via satélite como sendo instantânea, quando o sinal é transmitido do ponto A ao ponto B, na superfície terrestre, ele precisa percorrer a distância x e a distância y. O sinal da velocidade da luz viaja a 300.000 km por segundo, essa é a velocidade da luz. Assumindo que x igual a y, que é aproximadamente 36.000 km, calcule o tempo em segundos necessário para que o sinal emitido do ponto A chegue ao ponto B, passando pelo satélite. Não se esqueça de que a velocidade é distância dividido pelo tempo e desconsidere a distância entre A e B. Moçada, é o seguinte: como é que funcionam os satélites e essas fontes emissoras e receptoras? Eu estou falando com você aqui agora, eu estou emitindo um som. O som é um tipo de onda mecânica. Então, a minha boca nesse momento é uma fonte emissora de som, de onda. E se você me escuta, é porque o teu ouvido é uma fonte receptora. Então eu tenho uma distância entre a minha boca, que é a fonte emissora, e o teu ouvido, que é a fonte receptora. No caso dos satélites, a gente não faz
essa transmissão direto do satélite A pelo satélite B, porque pelo fato da Terra ser redonda, você está no Brasil e vai transmitir um sinal para o Japão, eu preciso do apoio de um satélite para poder fazer esse percurso. Então a onda é emitida, bate no satélite, reflete e é jogada lá para o outro lado na fonte receptora e vice-versa. Isso é importante de entender, beleza? Como a luz viaja muito rápido, a percepção que nós temos é que essa emissão e essa recepção ela é praticamente instantânea, mas não o é. Ela tem uma fração de segundo para poder fazer isso, porque tem, claro, uma distância. O exercício se resolve da seguinte maneira. Repare que ele deu a equação da velocidade. A velocidade é a distância dividido pelo tempo. A onda vai viajar na velocidade da luz que ele deu, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Coloca o valor dela na velocidade. A distância percorrida é x mais y, que é 36 mil mais 36 mil quilômetros. Cuidado aqui, as unidades quilômetro e quilômetro elas vão se anular. Logo, fica 300 mil igual a 72 mil. Os três zeros também se cortam, o quilômetro já tinha cortado. Repare que vai sobrar o segundo, eu vou achar o tempo em segundos. Daqui eu tiro que esse tempo é 18 dividido por 75. Por quê? Eu dividi aqui por 4 deu 18, eu dividi aqui por 4 dá 75. Quando eu faço a divisão de t igual a 18 por 75, eu tenho 0,24 segundos. Repare que é menor do que meio segundo, por isso que para nós é uma sensação praticamente instantânea. Beleza? Questão número 10. A temperatura interfere nas diferentes fases do desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti. A figura representa uma imagem de satélite simplificada do município de São Paulo e a legenda indica a faixa de temperatura em 4 diferentes regiões da cidade. O mosquito tolera temperaturas entre 18 e 23 graus Celsius, mas a faixa de temperatura preferencial para o seu desenvolvimento encontra-se entre 24 e 32 graus Celsius. Quer dizer, quando já adulto, vamos pensar assim, ele suporta temperaturas entre 18 e 23. Na fase de desenvolvimento, que é quando ele nasce lá do ovinho e desenvolve até a vida adulta, a temperatura desejada é entre 24 e 32. Baseado nessas informações e naquelas mostradas na imagem de satélite, marque C de certo ou I de errado para cada uma das afirmações abaixo. Primeira, o Aedes aegypti pode existir nas 4 regiões? Vamos consultar a tabela. Olha só, a região mais escura está representada aqui, a região cinza está representada aqui, um pouquinho mais forte, a cinza um pouquinho mais clara aqui e a região 3, que é a região branca, está aqui nessa faixa. As faixas de temperatura das regiões são a mais escura entre 15 e 20 graus Celsius. Ora, o Aedes aegypti tolera entre 18 e 23. Tem 18 entre esses dois? Tem. Então, ele pode existir aí. Entre 21 e 25, 23 está aqui, é o máximo, então 21 está abaixo de 23, ele pode. Entre 26 e 30 é a faixa em que ele está no seu desenvolvimento, então ele pode existir também. E entre 31 e 35, que é 31 abaixo de 32, então ele pode existir nas 4 regiões. Está certa essa questão. Não há risco de aparecimento do mosquito na região 1. A região 1 é a mais escura, de 15 a 20 graus Celsius. Repare que ele sobrevive a 18 graus Celsius, então está errada essa questão. Temperaturas abaixo de 18 graus Celsius não são favoráveis ao mosquito. Tá certo, temperaturas abaixo de 18 graus Celsius não é favorável. O Aedes aegypti pode existir nas regiões 2, 3 e 4. Vimos agora há pouco que nas regiões 2, 3 e 4 você tem região 2, que é a faixa mais escura, 21 a 25, ele pode existir. Na 3 também, na 4 também. Então, está correto isso daí. Os dados apresentados não permitem avaliar o risco de desenvolvimento do mosquito? Errado, os dados apresentados eles permitem sim. Então, belíssima questão. Observe que é uma questão que está na parte de astronomia, mas envolve conhecimento regional, isso é importante. Aspectos de saúde, a astronomia também se preocupa com isso. Entramos agora na prova de 2018. A primeira questão ele fala o seguinte: escreva se de certo ou de errado à frente de cada afirmação. Os planetas descrevem uma órbita elíptica ao redor do Sol? Verdadeiro, recomendo que você assista a minha aula sobre leis de Kepler, bastante interessante. Tá certo isso daí.
Os planetas giram ao redor do seu eixo num movimento chamado de rotação. Giro do planeta em torno do eixo, rotação também está certo. Os planetas giram ao redor do Sol num movimento chamado de translação. Movimento do planeta em torno do Sol, translação, corretíssimo. Os planetas giram ao redor do Sol em 365 dias? Cuidado, 365 dias é o período da Terra, não dos outros planetas, então está errado. Questão número 12. Alguns dos pontos luminosos do céu brilham porque têm luz própria, e outros porque refletem a luz do Sol. Ao lado do nome de cada astro ou objeto, escreva luminoso se ele tem luz própria e iluminado se ele só reflete a luz do Sol. Recomendo que você assista a minha aula sobre ótica para astronomia. Falo claramente sobre isso daí, bem legal. Bom, o que a Lua é? A Lua é um corpo iluminado, então ela não emite luz própria. Cometa também é um corpo iluminado, não emite luz própria. Galáxia já é um corpo luminoso, emite luz própria. Estrela, a mesma coisa, corpo luminoso, e planeta é corpo iluminado. Então essa é a questão número 12, uma belíssima questão do Oba. Próxima questão, questão número 13, ele fala o seguinte: abaixo tem as elipses, órbitas de um cometa periódico e de um planeta. Na figura da esquerda, faça um X sobre o ponto A ou B que melhor representa a posição do Sol. Moçada, não se esqueça que a elipse ela tem dois centros ou dois focos. E que quando você tem um sistema planetário, o Sol está posicionado num desses focos e o planeta gira fazendo a elipse, ponto mais perto periélio, ponto mais afastado afélio. Então, se ele está pedindo a posição do Sol na figura da esquerda, ela não pode ser central como o ponto B. Então, o Sol estaria posicionado melhor na posição do ponto A. Faça um X sobre esse ponto. Letra B. Escreva cometa sobre a figura que melhor representa a órbita de um cometa periódico e escreva planeta sobre a figura que melhor representa a órbita de um planeta. Lembre-se que no texto ele diz que um é cometa e o outro é planeta. Se você observar a figura da direita, ela está levemente achatada, não é uma circunferência perfeita. E um detalhe importante, os cometas têm uma excentricidade na elíptica muito alta. Então não tem a menor dúvida que a figura do lado esquerdo está mais para cometa e a figura do lado direito está mais para planeta. Se você pega os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, a elipse ela é muito pouco excêntrica. Então está mais próximo de uma circunferência, vamos dizer assim. Então você deve escrever cometa do lado esquerdo e planeta do lado direito. Beleza? Questão número 14. Abaixo está o tradicional modelo do globo terrestre colocado em dois diferentes instantes ao redor do Sol. Entre eles está o Sol, desenhado esquematicamente fora de escala, e os raios solares. Bom, aulinha sobre movimentos da Terra, bem interessante, equinócios e solstícios, recomendo que você assista Eixo de Inclinação da Terra. Letra A. Use uma reta contínua e desenhe o eixo de rotação da Terra no globo da esquerda. Repare que essa questão ela é repetitiva, ela já apareceu em provas anteriores. Simplesmente você pega e traça uma reta passando pelos dois polos da Terra, norte e sul geográfico. Letra B. Use uma reta pontilhada e desenhe o equador terrestre no globo da direita. Divida a Terra pelo meio, equador. Divide em dois hemisférios, norte e sul. Letra C. Use uma seta e indique o polo norte geográfico no globo da esquerda. Fácil. Parte de cima, hemisfério norte, polo norte geográfico da Terra está aí. Letra D. Qual hemisfério, norte ou sul, está mais ensolarado no globo da direita? No globo da direita, repare que o hemisfério norte ele está mais inclinado para o Sol, logo ele recebe mais luz. Norte. Letra E. Quantos meses são necessários para a Terra ir da posição da esquerda para a posição da direita? 6 meses, aí mais 6 meses ela volta ao normal. Então isso é um período, meio período da Terra, beleza? Então, 6 meses. Questão número 15. Tudo no universo se move e gira ao redor de si ou de algo. A velocidade, distância pelo tempo, da Terra ao redor do Sol é de aproximadamente 108 mil quilômetros por hora. Então, no movimento de translação da Terra em torno do Sol, 108 mil quilômetros por hora. E o da Lua ao redor da Terra é de 3.600 km por hora, também no movimento de translação. Letra A.
quantas vezes a Terra é mais rápida do que a Lua? Bom, rapidez está envolvido velocidade. Para você ver se alguma coisa, comparar, no caso, uma coisa em relação à outra, basta você dividir. Então, o que você vai fazer nesse caso? Você vai fazer a divisão da velocidade da Terra pela velocidade da luz. Pega, faz a fraçãozinha, velocidade da Terra está aí 108 mil, da Lua 3.600, corte dois zeros com dois zeros em cima e embaixo, divide por 36 aqui vai dar 3, e divide por 36 aqui vai dar 1. O 3 seguido do zero dá 30, resposta 30 vezes é a velocidade da Terra maior do que a velocidade da Lua. Bela questão. Na letra B ele pergunta o seguinte: qual é a distância em quilômetros percorrido pela Terra num dia? Bom, distância é velocidade vezes o tempo. Logo eu posso colocar a velocidade de translação da Terra, que é de 108 mil quilômetros por hora, e lembre-se que um dia tem 24 horas. Eu precisei passar para horas porque a velocidade está em quilômetros por hora. Então, em vez de um dia, você usa 24 horas. O hora com hora vai embora, multiplica 108 mil por 24, você vai ter a distância de 2.592.000 quilômetros. Isso é o que a gente percorre no espaço em um dia, estando a bordo da Terra. Questão 16, mais uma questão sobre mapa celeste. Repare aí, parte sul do hemisfério celeste, né? Algumas constelações aí são visíveis. Vamos ler o texto. Ele fala o seguinte: abaixo tem uma imagem do céu obtida a partir do software gratuito chamado Stellarium. Ela mostra a região do céu próxima ao Polo Celeste Sul, em 18 de 5 de 2018, dia da prova da 21ª OBA, às 20 horas e 38 minutos. Repare que, mais uma vez, ele coloca situações do mapa celeste ou de posicionamento da Lua no dia da prova. Talvez seja importante para a prova dessa semana você dar uma olhada aí no Stellarium e verificar como é que está o céu nesse momento, nessa semana. Isso é importante. Os tamanhos das bolinhas pretas indicam o brilho das estrelas ou planetas, isto é, bolinha preta significa que a estrela ou planeta é bem brilhante. Letra A. Faça uma seta dupla apontando sobre Saturno. Na verdade, você teria que fazer uma pesquisa aí no seu mapa, que ele coloca na questão, e achar Saturno. Se você der uma olhada legal procurando pelas bolinhas e pelos nomes que ele escreve, você vai identificar Saturno nessa posição. Então essa seria a seta de sentido duplo que você deveria desenhar. Letra B. Faça uma seta na estrela mais brilhante da constelação do Escorpião. A alfa de Escorpião, que é a estrela mais brilhante da constelação, é chamada de Antares, uma supergigante vermelha. Bom, essa questão, se você não tiver cuidado, ela é um pouquinho mais trabalhosa. Então, o que acontece? Repare que a parte do mapa traz um nome de planetas ou estrelas. Você pode identificar isso de duas maneiras. Procurando o nome Antares, bolinha preta bem brilhante, porque é a alfa da constelação. E aí, se você prestar atenção, existe um formato que você tem aqui, ó, para quem já viu a constelação do Escorpião no céu, que é essa constelação que eu estou desenhando aqui, meio torta, né, que eu estou desenhando com o mouse, mas aí está a constelação do Escorpião. E Antares está aqui, ó, que é a alfa dessa constelação. Então, uma setinha nesse ponto. Foi dado a dica na questão. Letra C. O Brasil é dividido em estados. A esfera celeste em constelações, como mostra a figura acima. Detalhe, a esfera celeste é um mapa, como o Brasil tem o seu mapa. Pinte de qualquer cor a constelação do Triângulo Austral. Dica: a estrela mais brilhante dessa constelação, a alfa do Triângulo Austral, chama-se Átria, uma gigante laranja. Mais uma vez, você pode recorrer aos nomes no mapa para identificar essa estrelinha. E ela vai estar dentro do polígono desenhado aí na esfera celeste. Repare que se você procurar, a alfa, ela está, a gigante Átria, ela está posicionada nesse lugar aqui, ó. Então essa daqui é a chamada constelação do Triângulo Austral. Você vai nesse local e desenha um triângulo.
A distância entre essas estrelas, elas são aproximadamente, no plano da esfera celeste, equivalente a um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo de três lados iguais, tá bom? Agora a letra dele fala o seguinte: trace uma reta cruzando toda a linha, toda a figura acima, passando por Gacrux e Acrux, e outra passando por Aspidisque e Miaplácidos. A intersecção dessas retas marca aproximadamente o polo celeste sul. Faça um X nesse ponto. Uma tarefa um pouquinho mais trabalhosa, mas se você prestar atenção, as duas primeiras estrelas pertencem à constelação do Cruzeiro do Sul, que é essa constelação aqui muito visível no nosso hemisfério. Aqui você tem a Intrometida e aqui você tem a Cruz do Cruzeiro do Sul. Repare que ele pede para você traçar uma reta pelas duas principais estrelas da constelação do Cruz, da Cruzeiro do Sul, que é a Crux e Gacrux, que são essas duas aqui. E a outra você vai passar por Aspidisque e Miaplácidos, que está aqui na constelação da Carina. Repare que elas estão por aqui, ó, essas duas estrelas, ok? Aqui é a constelação da Carinae, ou Carina, se você quiser. Então você deve passar uma reta aí. Esse é um truque que os antigos navegantes tinham para achar a, o Polo Sul Celeste, que está aqui na constelação do Octante, que é essa constelação aqui. Ao contrário do hemisfério norte, que tem a estrela Polaris como uma estrela muito brilhante no céu, que indica aproximadamente o Polo Norte Celeste, o nosso Polo Sul, infelizmente, não tem uma estrela muito brilhante. Por isso, eles recorrem a esse truque de fazer essas duas linhas e achar aí mais ou menos a posição do Polo Sul Celeste. E aí você deveria fazer um X nesse ponto, tá bom? Nessa intersecção que é próxima do Polo Sul Celeste. Bela questão. A distância média entre os centros da Terra e da Lua é de 384 mil quilômetros e entre os centros da Terra e do Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros. O diâmetro da Lua é de 3.500 quilômetros e o da Terra é de aproximadamente 12.800 quilômetros. A velocidade da Terra em torno do Sol é cerca de 108 mil quilômetros por hora e a velocidade da Estação Espacial Internacional em torno da Terra é em torno de 27 mil quilômetros por hora. Observações. Resultados sem contas não são aceitos. Na prova presencial do OBA, tem que fazer as continhas, tá bom? Letra A. Quantas terras enfileiradas cabem entre os centros da Terra e da Lua? Mais uma vez, uma questão sobre razão, sobre divisão. Basta você fazer o quê? Dividir aí a distância da Terra até a Lua pelo diâmetro da Terra. Você vai ter quantas terras caberiam entre a Terra e a Lua. Então, dividir a distância da Terra pela da Lua. Essa razão vai dar 384 mil quilômetros, que é a distância da Terra até a Lua, por 12.800, que é o raio da Terra. Corta dois zeros com dois zeros, divide isso daqui por 128, divide isso aqui por 128, você vai ter 30 vezes essa é a distância. Você pode ir dividindo de 2 em 2, tá? Matemática básica, até chegar nesse valor. A letra B. Quantas vezes a Terra é mais rápida do que a Estação Espacial Internacional? Mais uma vez é só dividir as duas velocidades, a velocidade da Terra pela velocidade da Estação Espacial Internacional. Está aí a velocidade da Terra ele deu, que é de 108 mil km por hora em torno do Sol, e a velocidade da Estação Espacial, que é de 27 mil km. Corta 3 zeros com 3 zeros, 108 dividido por 27 vai dar 4 vezes, essa é a resposta, bela questão. Uma coisa importante que você observa é que na prova do OBA, ele muitas vezes te dá as dicas, né, de como você fazer a questão. Então, se tornam questões bem simples aí para um nível 3. Questão número 18, agora a gente começa com Astronáutica de 2018. Em 5 de 9 de 77, portanto há mais de 40 anos, foi lançada a espaçonave não tripulada Voyager 1 e em 20 de 8 de 77, um mês antes aproximadamente, a Voyager 2, as quais ainda continuam enviando sinais aos cientistas. A figura ilustra simplificadamente a passagem da Voyager 2 pelos planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. As aproximações máximas da Voyager 2 aos planetas ocorreram nas datas abaixo. Escreva o nome do planeta do qual estava próximo a Voyager 2 nas datas indicadas abaixo. Eu recomendo que você comece essa questão pela data mais baixa. A data mais baixa que nós temos é o lançamento, que foi em 77.
Se você reparar aí na terceira linha, nós temos 20 de agosto de 1977, que é quando ela foi lançada. Então, em 20 de agosto, ela estava na Terra. Vai lá e marca. De 77, nós vamos para 79, observe. 79, ela passou por primeiro planeta mais próximo aí da Terra em relação aos demais. Júpiter, marque Júpiter em 79. De 79, nós vamos para 1981. E ela vai passar por Saturno nesse período. Então, vai lá em cima e marca Saturno. De 81, nós vamos para 86. 86, ela passou próximo a Urano. Vai lá e marque. E, finalmente, em 1989, ela passa por Netuno. Vai lá e marque Netuno nessa segunda opção. Beleza? Letra B. Quantos anos demorou a viagem da Voyager 2 entre Saturno e Netuno? Entre Saturno e Netuno, nós temos 1981 e 1989. Então, basta fazer a diferença dos dois. Quando você faz a diferença dos dois, você tem 8 anos. Letra C. A Voyager 1 está a 21, vamos ver esse número? Repare, mil, milhão, bilhão. Ou seja, ela está a 21 bilhões de quilômetros da Terra e ainda é possível enviar mensagens a ela, bem como receber sinais. Lembrando que a velocidade é a distância pelo tempo, mais uma vez, e considerando que as mensagens enviadas viajam à velocidade da luz, são ondas eletromagnéticas, que no caso corresponde a 300 mil quilômetros por segundo, quantos segundos levam a mensagem enviada da Terra para chegar à Voyager 1? Bom, vamos usar mais uma vez o que? Distância, velocidade vezes o tempo. Repare que a nave está a 21 bilhões de quilômetros. Vou colocar isso na distância. E a velocidade que ela viaja, que a informação viaja, é de 300 mil quilômetros por segundo. Você vai cortar o quilômetros com quilômetros, 5 zeros com 5 zeros, e aí você vai ter 21 dividido por 3, que vai dar 7. 7, e aí você tem 7 com 4 zeros, 70 mil segundos. Na prova da OBA, você deve deixar essa distância assim, esse tempo, melhor dizendo, assim, porque ele pediu em segundos. Por curiosidade, eu fiz a divisão aí por 3.600 e estou te mostrando. Uma informação enviada da Terra para a nave, ou da nave para a Terra, demora simplesmente 19 horas e 27 minutos para ir de um ponto ao outro, viajando à velocidade da luz. Impressionante, não? Em 4 de maio de 2017 foi lançado o satélite geoestacionário de Defesas e Comunicações Estratégicas, SGDC. Já fizemos uma questão sobre esse satélite, lembra? O SGDC é operado pelo governo brasileiro e desenvolvido sob a responsabilidade da empresa Visiona Tecnologia Espacial de São José dos Campos, São Paulo. O SGDC encontra-se a 35.800 quilômetros da superfície da Terra, no plano do equador terrestre, a 75 graus de longitude oeste. Nessa posição, o satélite fica parado, igual ao geoestacionário em relação à Terra. Discutimos isso agora há pouco. Letra A. Há quantos anos o SGDC está em órbita da Terra? Repare que ele foi lançado em 2017, essa prova é de 2018, então nós estamos com um ano aproximadamente. Ok? Lembrando que a prova é de 2018. Suponha que você esteja ligado à estação A e estabeleça a comunicação via satélite com um amigo conectado à estação B, viajando à velocidade da luz. O sinal leva 0,25 segundos para ir da estação A à estação B, passando pelo satélite. Quanto tempo passará entre você falar alô para o seu amigo e receber o alô dele como resposta? Ora, se a viagem é feita num tempo de 0,25 segundos entre uma estação e outra, quando ele redevolver a informação, ela vai gastar mais 0,25 segundos. Ou seja, entre a saída da estação A, bate na estação B e volta, você vai ter o dobro desse tempo, ou seja, meio segundos. Letra C. Você encontra-se no marco zero do Equador, na cidade de Macapá, 0 grau de latitude e 51 graus de longitude oeste. Lembre-se que a linha do Equador, nós temos ali o chamado paralelo de 0 graus. Acima, para o hemisfério norte, você vai ter uma somatória de graus positivos até 90 graus e abaixo, no hemisfério sul, uma contagem de até menos 90 graus. Na linha do Equador, 0 graus no paralelo do Equador. Suponha que ao olhar para o zênite
é qualquer lugar que você estiver no globo terrestre, olhar para o céu, naquele ponto vertical. Isso é chamado de zênite. E o lado oposto é chamado de nadir. Então, zênite, qualquer lugar que você está, vira o cabeção para cima e olha para o céu. Aquele ponto em que você viu no céu é o zênite. Suponha que ao olhar para o zênite você conseguisse enxergar o SGDC. Se você voltasse ao marco zero do Equador às 19 horas do dia seguinte e olhasse para o céu, onde você veria o SGDC? Moçada, se ele é geoestacionário, ele vai girar sempre com o mesmo período da Terra. Então, se você voltar às 19 horas do outro dia, você vai ver ele no mesmo lugar. Então, não tem diferença. No mesmo local, no zênite, pois ele está parado em relação à Terra por ser geoestacionário. E a questão número 20, finalmente, ele fala o seguinte. As queimadas vêm destruindo parte do cerrado brasileiro para dar lugar às atividades agropecuárias. Imagens obtidas por meio de satélites permitem o monitoramento de focos de incêndio em torno do país. A figura abaixo à direita é uma ampliação da parte escura do mapa da esquerda e mostra os números de focos de incêndio ocorridos durante os últimos 10 anos no Cerrado, que se estendem por vários estados brasileiros, conforme mostrado na figura abaixo à esquerda. Moçada, é o seguinte, mais uma vez o Oba não se preocupa apenas com astronomia, o Oba também se preocupa com o meio ambiente. Então, uma questãozinha totalmente geográfica, preocupação com o meio ambiente, ok? Um bom astrônomo, um bom lançador de foguetes, está sempre preocupado em preservar a natureza, isso é importante. Repare aí que é uma questão interpretativa. Você vai ter que consultar um mapa do lado esquerdo, o mapa do Brasil, uma região sombreada, indicando queimadas, e do lado direito ele amplia esse mapa próximo à região escura. Quando ele amplia, repare que nós temos pontos mais claros e pontos mais escuros nesse lado aqui da foto, beleza? A letra A ele fala o seguinte, faça um grande X no quadrante da figura abaixo, à direita, que contém a região com maior número de focos de incêndio. Bom, se você observar os 4 quadrantes, 1, 2, 3, 4, o que está mais escuro é o do lado direito no canto superior. Então você vai fazer um X nessa região. A letra B ele pergunta em qual estado brasileiro teve a maior quantidade de queimadas no período mencionado. Mais uma vez nós vamos olhar os quadrantes. Moçada, repare que nos quadrantes o lado que tem maior concentração escura, que indica maior foco de queimadas, é esse quadrante aqui. E se você olhar o aspecto do mapa, esse quadrante corresponde a essa região aqui mais ou menos, que é a região do Maranhão. Então, a resposta seria no Maranhão. Beleza? Muito bem, com isso então terminamos mais 2 provas do OBA. Com isso você pode dar uma treinada, uma estudada para entender legal como essa prova é feita. Uma importante Olimpíada no Brasil hoje em dia, talvez em números a maior Olimpíada do Brasil em participações. Espero que você faça uma belíssima prova nesta semana. Capricha, bom senso, raciocínio, criatividade. Beleza? Moçada, por hoje é isso. Se gostou do vídeo já sabe, curte, compartilhe com seus amigos, ajude a divulgar essa ideia e vamos estudar astronomia e astronáutica e lançar foguetes. Grande abraço para vocês e até a próxima.